Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Cole conosco, porque o tema de hoje é um daqueles temas que precisam ser falados nas escolas sempre. Porque escola sem pertencimento não é escola. A gente precisa ter ambientes de pertencimento, que a gente entenda, que a gente participa, que a gente possa olhar para a escola e falar assim, isso aqui é meu, é nosso, é para todos. Então é muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre pertencimento importa. O que acontece quando um estudante não se sente representado na escola? O que eu posso fazer como professor? O que nós podemos fazer dentro da escola? Como que é o ideal? Como que a gente pode fazer? E para ajudar nessa conversa, eu tenho aqui pessoas de alto garbo e elegância, sempre comigo à minha destra há alguns anos, Regiane Taveira, aquela que faz de tudo para que os estudantes se sintam pertencidos, né, Rê? Como é que você tá? Tô bem, que delícia! E faz parte aí, né? Eu brinco, faz parte do nosso show lá na escola. Sim. Quando a gente pensa, né? Quando eu penso na minha carreira, 32 anos de rede estadual, eu olho e falo assim, e penso, na verdade, né? Será que eu estou fazendo certo? O que falta? Porque sempre falta algo. Né? Você colocou aí muito bem um tema que a gente tem que falar, quando tem sido falado, não pode parar. E além disso, né, Keller, refletir, a gente decidir ações, porque não está fácil, não é uma coisa simples, não. Então a gente tem que estar batendo na teclinha ali o tempo inteiro. É um trabalho que leva tempo, é um processo, né? A gente tem aí um caminho, às vezes o caminho que você toma não dá certo, você tem que retomar, mas eu vou parar por aqui, porque a gente tem um convidado que vai nos ajudar muito, muito, muito nesse tema. A gente vai terminar aqui com muitas ideias, né? E pensando bastante se estamos no caminho certo, que caminhos temos que tomar. Então, olha, com certeza a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente começou. É verdade, é verdade. Rê, muito obrigado, porque nós temos aqui nessa mesa hoje uma pessoa muito especial, que é o Léo Café. O Léo é doutorando e mestre em linguística pela Universidade de Brasília, tem quase 3 décadas de experiência na educação pública, é muito tempo trabalhando, compreendendo um pouco mais de como essas relações de pertencimento possíveis, além de ser pesquisador das relações entre linguagem, educação, gênero, diversidade, é autor de livro integrante assim das redes sociais, está sempre presente, trabalha com diversos materiais, muita pesquisa também, e eu vou te falar que tem uma coisa que eu achei muito legal aqui, quando a gente estava dando uma olhada sobre as questões, sobre as perguntas para o Léo também, é que ele trabalhou ali como estágio junto com uma pessoa que é muito especial para quem estuda sobre linguística, né? Que é o Tom Van Dyke. Tem um nome bem complicado, é mais ou menos assim que pronuncia, eu não sou muito bom nisso também, que é alguém que trabalhou bastante para construir muito aqui na América Latina sobre os institutos de linguística também. Então é uma coisa muito bacana, eu achei muito legal. E o Léo tem essa atuação que combina experiência de sala de aula, pesquisa acadêmica e formação de educadores para promoção de ambientes que sejam inclusivos, respeitosos, que seja aquilo que a escola tem que ser e que nós, professores, queremos que a escola seja. Então, Léo, seja muito bem-vindo, é muito bom receber você aqui, conversando sobre esse tema e com essa bagagem que você tem também, que às vezes o professor fica meio, né, sem saber o que fazer ou meio na dúvida de como fazer, e é muito bom saber que tem pessoas como você produzindo conteúdo, ajudando o professor nesse tema. Tá tudo certinho contigo? Pronto para esse papo? Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Adorei a descrição, gente. Vou colocar no meu Lattes, que ela tá mais sucinta. Apesar de a gente ser muita coisa fora do Lattes também, né? Então, tá tudo Uhum. certo. Vamos que vamos. Perfeito. Então, vamos lá. A escola, ela é ou deveria ser um espaço onde todos os estudantes passam a aprender, possam viver, possam vivenciar, se desenvolver e construir relações de forma segura. É para ser aquele micromundo que prepara o estudante para o mundo do lado de fora, onde a gente não tem tanto controle, onde a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas deveria ser esse espaço.
Por que que eu estou falando deveria? Porque para muitos alunos, a experiência escolar também pode ser marcada por sentimentos de exclusão, invisibilidade e de não pertencimento, o que torna os muitos anos que os estudantes ficam na escola não tão agradáveis, para dizer o mínimo. E quando o estudante sente que não encontra espaço para ser quem é, que determinadas vivências não aparecem no currículo, ou que diferença se torna um motivo de isolamento, preconceito, os impactos na vida, eles vão muito, mas muito além da convivência. Alcança a autoestima, a saúde emocional, o engajamento e até mesmo a aprendizagem, se estendendo para além das portas das escolas, mesmo depois de terminados estudos, por exemplo. E nos últimos anos, temas relacionados à diversidade, respeito e inclusão passam a ocupar mais espaço no debate educacional. Ainda assim, muitas escolas e educadores continuam se perguntando qual é o seu papel diante dessas questões. Como eu posso construir um ambiente mais acolhedor sem perder de vista a missão pedagógica da escola? Essa é a nossa ideia hoje. Nós estamos aqui para conversar sobre e por que o sentimento de pertencimento é tão importante para o desenvolvimento dos estudantes. Vamos refletir um pouquinho sobre convivência, representatividade, respeito à diferença e o papel da escola na construção de uma cultura em que todos os estudantes possam se sentir vistos, respeitados e valorizados. E para começar esse papo, eu sempre puxo Regiane Taveira primeiro. Rê, quero te chamar aqui e fazer uma pergunta inicial. Quando foi que você olhou para a escola e falou assim, eu pertenço a esse lugar, eu sou vista aqui? Teve algum momento que isso aconteceu? Vamos lá, Keller. Pensando, eu gosto sempre de pensar na trajetória, na minha vida docente, não é? Eu já comentei aqui, sou do antigo magistério, lá do antigo magistério, maravilhoso, aliás, né? Não tem como não falar e ressaltar isso. Quando eu já começo e decido ser professora, é por causa da minha vivência da escola, e óbvio que era um sonho de Uhum. profissão mesmo, né? Para quem estudou na minha época, a minha época você não tinha diálogo, não tinha reflexão, era tudo ali faz e acabou, né? Era uma escola que o aluno, a aluna não tinha como se expressar, como falar. Eu fui essa aluna. E eu não queria que os meus alunos fossem assim. Então, eu já comentei que eu faço o antigo magistério e vou fazer educação física, pensando que tinha que se aprender com movimento. Né? A minha intenção era, eu não quero uma sala, um olhando para a nuca do outro. Isso já pensando lá começo de 90, tá? Aí eu vou, faço a educação física, depois vou para a pedagogia, mas esse olhar, Kelly, de uma escola e de uma sala diferente, falando, Regiane, ainda, né? Hoje eu estou diretora, mas professora aí desde os meados do final de 80, enfim. Olhando para tudo que eu via, não era aquilo que eu queria. Né? Eu também não me sentia pertencente como professora, passei por algumas escolas que eu não me senti pertencente, porque você tinha que seguir algumas coisas, você não podia mudar, você não podia inovar, né? A minha sala, quando alguém entrava, ia falar, nossa, que bagunça, né? E aí eu brinco e falo, era uma bagunça organizada, porque eu queria que aquelas crianças vivenciassem as aprendizagens, né? Ou seja, eu começo já a minha carreira, e eu falo isso com muito orgulho, e falo que eu tenho muito que aprender ainda, pensando que tinha que se mudar alguma coisa. Não dava para ser do jeito que eu vivenciei a escola. Né? Então, eu era a chata. Né? Para alguns diretores, hoje eu diretor, eu olho, eu era chata. Porque você tem que fazer com que essa criança seja ativa o tempo inteiro. Aí você fala assim, olha que interessante, né? Porque estudando aqui a pauta, a gente vai olhar e na rede estadual, aqui de São Paulo, só aparece o projeto Conviva. A gente fala de pertencimento, de identidade da escola há algum tempo. Mas o projeto Conviva surge só em 2019. E aí, a disciplina, que é o projeto Convivência, em 2022. Quando eu olho para isso, eu falo, Rê, nós estamos muito atrasados com tudo isso. Porque a gente sabe que tem professor que vai à frente do seu tempo e tem professores que precisam disso.
Então, muita gente ainda, né, que eu vejo da rede, está aprendendo a trabalhar, né? A trabalhar com a questão das competências socioemocionais, com esse projeto de vamos, né, de sentar e escutativa, entender esse aluno, reflexão sobre o que ele diz. Então, contudo, eu olho, e por isso que eu, né, quando você fala do tema, me dá até né, aquela adrenalina. Estamos muito atrasados. Então, a gente tem que, de imediato, não ficar mais para trás, é andar mesmo, e é só para frente, né? Porque eu ainda vejo escolas, salas de aula, daquele jeito que eu lá atrás já não queria. Então, o aluno ainda, em muitos momentos, não tem voz, o aluno ainda não se sente pertencente, não se sente confortável em falar dos seus sentimentos, de como está. E isso, para mim, no século XXI, é inadmissível, entende? Então, não sei se eu te Perfeito. respondi, né, mas Respondeu. eu tenho que pensar na minha trajetória aluna, na minha trajetória docente, e o quanto a gente, olhando para tudo, ainda estamos devagar. Perfeito, Rê. Respondeu sim, porque você demonstra como é um desafio que ainda está presente, sabe? Não é uma coisa que está conquistada ou que está garantida. É um desafio que é marcante e que ainda existe. Então tem sim aqui um direcionamento. Eu quero puxar agora para você, Léo, que é o nosso convidado aqui, a pessoa muito especial e que discute esse tema, e eu quero fazer duas perguntas para você em uma só. A primeira é o que fez com que você olhasse para o pertencimento como algo tão relevante, tão central dentro da sua pesquisa e do seu direcionamento também? E por que é importante a gente ter esse sentimento de pertencimento para a aprendizagem? Por que ele está tão próximo e tão ligado ao desenvolvimento dos estudantes? Boa. Então, vamos lá, né? Eu acho que pensar em pertencimento, né? Acho que não tem como a gente pesquisar qualquer coisa Uhum. se de alguma maneira isso não te atravessa, né? Então, eu não acredito muito nesse lance de pesquisa descolada do pesquisador que olha a pesquisa assim de longe, né? Essa coisa de etnográficos inocentes que estão lá longe daquilo que estão pesquisando, né? E também, pensando de uma maneira bem freiriana, todo professor, toda professora é, em alguma medida, um pesquisador da sua própria realidade, né? Daquilo que está à sua Perfeito. volta. Eu entrei na Secretaria de Educação, eu estou falando do DF, né? Então eu vou falar também a partir da minha experiência pessoal e de território e de todos os outros atravessamentos. Eu comecei na Secretaria de Educação do DF em 1997, né? Então há 29 anos atrás, aos 19 anos de idade, eu fiz magistério também. E é assim, fui trabalhar com anos iniciais, trabalhei com anos iniciais durante 10 anos da minha vida, né? E aí, o que que é você ser um homem negro, gay, trabalhando nos anos iniciais, nos anos 90? Quais são os atravessamentos disso com a sua relação com o outro, né? O que é enxergar naquelas crianças, muitas vezes aquilo que não enxergaram em mim quando eu também era uma criança, né? E aí pensar em pertencimento tá em todos esses lugares, né? E aí, mais à frente, né, já nos outros 10 anos de profissão, quando eu vou para o ensino médio, os desafios são outros também, né? Em 2017, eu propus na escola que eu trabalhava, para inserir no PPP, né, no projeto político pedagógico, uma ação que era uma ação que era uma demanda dos estudantes LGBTQIAPN+, daquela escola, daquele território periférico, a 30 e poucos quilômetros de Brasília, porque as pessoas acham que Brasília é só lá o Congresso, né? O Distrito Federal é gigantesco, são 3 milhões e meio de pessoas. Então, a gente tem mais de 34 regiões administrativas que seriam os que vocês chamam aí de município. E aí, Ceilândia fica mais ou menos 37 quilômetros de Brasília, né? Então, querendo ou não, é uma região que é periférica e que tem todas as benesses, bônus e ônus de ser uma região periférica. E ali nessa região, nessa escola que tinha muitos estudantes LGBTQIAPN+,
eles acabavam vendo em mim também alguma coisa de representação positiva, né? Porque os nossos corpos são políticos. Então, assim, você pode não falar nada, mas você é uma pessoa negra, vem um monte de coisa, vem uma ancestralidade toda junto contigo. Você é uma pessoa LGBTQIA+, também. Então, você é mulher e está naquele espaço de poder também. Então, querendo ou não, nossos corpos, eles são políticos e eles representam lugares e possibilidades também. Então, nessa perspectiva, o que que acontecia ali? Eles queriam discutir questões relacionadas a pertencimento, a orgulho, a acolhimento, que não tinham nas aulas. Então, a gente fez um projeto chamava Portas Abertas, era um projeto no horário contrário, né? E aí que a gente discutia questões de cidadania LGBT, acolhimento, orgulho, pertencimento e um monte de outras coisas, né? Só que aí é onde eu volto para a academia, né? Que eu volto pro mestrado por questionamentos meus naquele projeto sobre pertencimento, porque as pessoas começam a parar de ir para o projeto, mesmo ele sendo uma demanda das pessoas. E aí eu vou pesquisar, eu vou atrás dessas pessoas que param, e aí eu entendo que elas não param, elas vão sendo evadidas do próprio projeto por várias estratégias ideológicas e mecanismos linguísticos discursivos que estão presentes ali na escola, e aí a profissão e a pesquisa entram junto para falar de pertencimento, né? É, eu acho também que, assim, quando a gente fala de pertencimento, a gente tem que entender que a gente está falando de duas dimensões quando a gente pensa em educação. A gente está falando de uma dimensão que é muito óbvia para a gente, que é a Uhum. pedagógica, você até falou ali na descrição dessa dimensão, mas a gente muitas vezes esquece de uma dimensão da educação que é fundamental, que é a dimensão política. Eu não estou falando de dimensão partidária, estou falando de política. O Demerval Saviani, que é esse importante educador brasileiro, né, que propõe ali a pedagogia histórico-crítica, que é um dos fundamentos do nosso currículo, ele vem chamando a nossa atenção para isso, que a educação tem uma dimensão pedagógica, que muitas vezes é clara, evidente e óbvia para a gente, mas tem uma dimensão que é política. E a gente não pode se furtar dessa discussão política quando a gente pensa em gênero, quando a gente pensa em diversidade sexual, quando a gente pensa em raça e etnia, quando a gente pensa em território e tantas outras questões. Não quer dizer que as pessoas que são cisgênero, heterossexuais, brancas, cristãs, de meio urbano, não têm suas questões de pertencimento também. Elas também Sim. têm. Só que você tem camadas a mais para lidar na escola quando você é uma pessoa LGBTQIAPN+, quando você é uma pessoa negra, quando você é uma pessoa ribeirinha, quando você é uma pessoa indígena e mora no meio urbano, e tantas outras questões, né? E aí acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Especialmente quando eu estou falando, então, em relação às pessoas LGBTQIAPN+, eu estou pensando que a escola ela vai se atualizando sistematicamente dentro dos parâmetros da cis-heteronormatividade. A escola ela não está flutuando socialmente, a escola ela está ligada, pelo que eu estudo a linguística, pelo que a gente chama de rede de práticas. Então, tem práticas que acontecem lá na casa dos estudantes, práticas que acontecem na igreja que essas pessoas frequentam, práticas no mercado de trabalho, práticas na escola. E essas práticas, elas estão interligadas. Então, os discursos que são produzidos junto de outros elementos nessas práticas fora da escola, eles estão ligados com a escola também. Só que a escola é um lugar de potência, onde esses parâmetros atualizáveis de homotransfobia, racismo, machismo e todas as outras coisas, na escola eles podem ser problematizados. E uma vez que eles são problematizados na escola, a gente pode começar a questionar essa ideia de inteligibilidade que o pensamento da Butler traz para a gente. De que corpos que são lidos como corpos celebráveis, bons, que criam matéria, sabe? E que corpos que não são, né? E aí isso tem tudo a ver com pertencimento, porque esses corpos que não são lidos como legítimos, muitas vezes ele tem ali as suas epistemes, as suas produções de conhecimento não reconhecidas, né? Tem as suas demandas negadas e muitas vezes tem que existir no próprio silenciamento. É claro que se eu penso
o Léo Café, que foi um adolescente gay lá atrás, e os adolescentes LGBTQIA+, que estão na escola, a gente tem uma grande diferença. Porque diferente de mim, que tive que pegar minha sexualidade, colocar no bolso para tentar sobreviver, e viver isso quando eu fui para a faculdade, esses adolescentes, eles não querem isso, eles não querem esperar. E aí essas pessoas estão ali demandando por pertencimento. E pertencimento tá ali no final, né? Porque para chegar em pertencimento, você tem que ser primeiro acolhido, você tem que se ver representado nesse lugar para entender que você faz parte desse lugar, né? Então, assim, se sentir pertencente acaba aumentando as chances da participação das pessoas naquele meio, né? Porque elas vão perder o medo de se posicionar, de falar a partir dos seus próprios lugares de fala, das suas próprias experiências pessoais, né? Eu acredito que se entender pertencente à escola acaba aumentando também as chances de entrosamento com as pessoas, melhorando as relações sociais ali nesse período tão conturbado que é a adolescência. Ser adolescente é difícil para todo mundo, para quem é heterossexual também, mas quando você não é uma pessoa cis, ou quando você é uma pessoa que tem uma orientação sexual divergente daquilo que inventaram que é a norma, você tem outras questões a mais para lidar na sua vida, né? Que são seus próprios processos de identificação. Então, se você se sente pertencente à escola, de alguma maneira se sente seguro naquele espaço, você respira e pode começar a focar na aprendizagem ou em outras coisas, né? Acho que é isso. Nossa, perfeito, perfeito. Porque realmente a escola é esse lugar onde vai acontecer, e teoricamente, né? E aí eu vou pro teoricamente, porque a gente sabe que ainda tem muito foi percorrido, mas ainda tem caminho para percorrer, é onde você vai ter pessoas que são capacitadas para conversar, ou para dar esse suporte, ou para lidar com a problematização de uma maneira qualitativa, né? Não dá para me esperar que a rua vá fazer isso sempre, que a casa da pessoa vai fazer isso sempre, né? Que a instituição religiosa vai fazer isso sempre. Se eles fizerem bem, beleza. Mas não dá para se esperar que isso aconteça. Então acaba que o professor muitas vezes é esse veio, né? A escola muitas vezes é esse caminho que precisa tá sabendo lidar com a questão, né? Faz sentido, Regiane, que eu tô falando para você como diretora? Muito, muito. É. E aí, né, escutando agora o Léo, tô te chamando de Léo. Pode chamar de leve. É, a gente vai, não tem como, a gente vai se arrepiando, né? Porque a gente olha também para tudo que o que a gente tem na escola e o quanto, Keller, a gente também, né, e aí eu me coloco como gestora, a gente também precisa estar ajudando esses docentes, essas docentes ali o tempo inteiro, porque eles também se sentem inseguros. Sim. Não é uma coisa, é assim, tudo bem. Não, não é, né? E aí é disso que a hora que eu iniciei, é isso, né? É um desafio, é todo dia. A gente tem que estar junto desse docente, esse docente que está ali mais próximo do aluno, né? E a gente também, né, desses alunos, enfim, é uma coisa que a gente não pode se desligar nem um minuto, sabe? Porque eu gosto muito de falar, né, a gente não pode perder nenhum. Hum. É um olhar que eu tenho sempre, né? Enfim, eu não sei se eu sou maluco ou não, mas eu falo, o aluno ele tem que olhar para a gente, seja o diretor, seja o coordenador, seja o professor, e falar, e poder falar, sabe? Porque já o Léo também é da minha escola lá. Ele é da minha escola. Uma escola que a gente não falava, né? Uma escola muito difícil, uma escola muito complicada. E a gente quer hoje que eles olhem para a gente e falem, posso falar? Quando um aluno chega na porta da minha sala e faz assim, posso falar com você um minutinho? Gente, eu posso estar fazendo o que for. Agora! Entende? Porque ele pode desistir, né? Ele pode ir Uhum. embora. Então a gente não pode deixar. E é isso, essa ligação, né? E também é o que eu Perfeito. falei, com o seu corpo docente, não só isso, com os seus funcionários, né? Porque todos estão ali, né? Eu lembro de uma aluna, escutando o Léo falar agora, eu lembro de uma aluna há uns anos atrás, que ela gostava de falar com a merendeira. Ela tinha questões muito. E a pessoa era uma pessoa muito, mas muito preparada para escutar, e sabe? E aquilo era magnífico,
Por isso que eu falo, a gente às vezes olha só para o professor, não, Não, todos da todo o corpo. escola É. Todo mundo precisam, educa, né? exato, todo mundo. É isso. Perfeito, perfeito. Mas que gostoso de ouvir essas possibilidades, porque é essa a questão, assim. E tem todo um diferencial quando você trabalha com o corpo docente para lidar, trabalha com a escola para lidar, porque você tem todos os tipos de pessoas, todas as cores, todos os sabores, todos os jeitos, né, todas as escolhas, todos os caminhos, todas as naturezas, tudo isso tá dentro da escola. E é muito bom para o estudante poder olhar para um professor e falar assim, eu me identifico com ele por questões de gênero, por questões de religião, por questões de escolhas, né? E eu encontro um espaço, um adulto com quem eu posso olhar, com quem eu sei que é possível ser adulto assim, né? Isso é algo que eu acho que é muito, muito legal. Mas eu sei que ainda tem dificuldade de acontecer em alguns lugares. Então, mais uma vez, Léo, eu quero puxar mais uma pergunta para você, que ela é difícil. Eu sei que não existe assim uma receita absoluta, né? Sempre uma construção, porque como você mesmo falou, os nossos corpos, a nossa existência ela é política, a escola não está flutuando, né, no espaço da perfeição. Então, algo que muda na sociedade, ela vai refletir de alguma coisa na escola, né? Sempre vai refletir. Então, uma mudança, uma determinada movimentação da sociedade, ela reflete de alguma forma na escola, muitas vezes violentamente, porque parece que as coisas que são mais... Parece que as conquistas, elas são mais lentas do que as coisas que a gente perde, né? É uma sensação que muitas vezes nós temos. E não é bem assim, mas a gente tem essa sensação. Então a minha pergunta é mais qual que é a postura da escola, como que o professor, como que a diretora, como que o corpo docente, como todo mundo que educa, a merendeira, como a Regiane mesmo puxou, como que a escola como um todo pode ajudar a promover essa cultura de respeito, as diversas diferenças que tem, e também como que eu posso fazer isso sem ficar aquela coisa caricata de data, sabe? Só vamos falar de mulheres no mês X. Só vamos falar sobre LGBTQIAPN+, em X. Só vamos falar sobre negros em X, né? Porque senão, também não é isso, né? O pertencimento é o ano todo, é todo momento, né? Para não ficar aquela coisa muito, muito caricata mesmo, porque não é essa a ideia, né? Então, dá uma dica pra gente, por favor. Então, essa seria a dica de milhões, né? Então, quanto tempo a gente tem, né? Pra falar. Vamos lá. É, o que que acontece? Porque as pessoas elas têm maneiras diferentes de externar esses sentimentos de falta de acolhimento, de falta de reconhecimento de suas Uhum. demandas, de falta de pertencimento, né? E aí pode ser tanto no isolamento na sala, quanto Boa. faltando as próprias aulas, né? Ou tendo medo de participar das atividades em grupo, especialmente quando essas pessoas precisam externar alguma coisa individualmente, né? E, e isso tudo acontece, e aí eu vou te falar que isso não acontece porque a escola reflete a sociedade. Isso acontece porque a escola também é parte da sociedade e ela também produz, reproduz, mantém e propaga diversas violências, né? E aí, estou falando isso a Sim. partir de uma perspectiva de realismo crítico, que eu estou entendendo que tem estruturas, e essas estruturas constrangem a nossa atividade social em práticas, e essa atividade ela é realizada em eventos. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, essa professora que está lá dando aula de um assunto específico, usando um gênero ali discursivo específico, ela, ela não age só naturalmente. Existem estruturas de gênero, de raça, de sexualidade que foi inculcada nessa pessoa desde que ela nasceu, e em alguma maneira ela pode estar ali e soltar um machismo, um racismo, a LGBTfobia durante aquela aula, né? Tá, mas aí a gente tem que entender que existe um lance de luta hegemônica aqui, né? As coisas não são um cimento fixo que vão durar assim para sempre. Essa visão autosseriana já é meio passada. Pensar em luta hegemônica é pensar que, do mesmo jeito que essas forças nos constrangem, a gente tem agência para provocar algum tipo de mudança sobre essas forças, né? Perfeito. E aí, quando a gente está falando de escola, quando a gente está falando, por exemplo, de professores e professoras, é fundamental que a gente pense em formação continuada.
Não tem como a gente começar a pensar em pertencimento sem uma política séria de formação continuada para as pessoas, porque muitas pessoas que se formaram há muito tempo atrás, nos anos na graduação, ou que estão até se formando por agora, dependendo da instituição, elas não tiveram nenhuma discussão sobre raça e etnia. Elas não tiveram nenhuma Sim. discussão sobre gênero, diversidade sexual. Elas não sabem do que se trata. E aí, muitas vezes, elas vão lidar com isso pela primeira vez de uma maneira é, pensada nas suas carreiras quando elas chegam na escola. Então, é muito importante que todas as pessoas que educam ali na escola, né, tenham acesso à formação continuada. Aqui no meu território, a gente tem como um braço da nossa Secretaria de Educação um, é, uma subsecretaria específica que trabalha com formação continuada. Quem está nesse braço específico da nossa secretaria? Nós, professores, professoras, orientadores, orientadoras que somos de carreira. E aí, o que que acontece? A gente que propõe os cursos. Só que propõe os cursos pensando nas nossas normativas, no nosso currículo e na nossa realidade Exato. social, a partir de um campo teórico e filosófico também, porque a gente não vai tirar de sovaco as teorias que vão explicar essa realidade que está sendo ali trazida nas normativas. Então, a gente precisa de política pública de formação continuada, né? É, a gente precisa também de gestores, gestoras que sejam mais proativos. Eu estou falando nesse sentido aqui, pensando no que a Renísia Felice propõe, de entendimento dos gestores como ausentes e alheios, sensíveis e proativos. Então, se existem gestores ausentes e alheios, são aqueles gestores que não vão lidar com essas questões, porque eles estão entendendo as pessoas a partir de sujeitos que são inteiros, né? Entes que não são atravessados por outras coisas, que estão ali só para aprender. O corpo deixa para lá, é só cognição. Esses gestores, gestoras sensíveis, são pessoas que já estão provocadas a essa realidade e começam a pensar, muitas vezes pontualmente, como você falou, em ações. Os gestores proativos e proativas são pessoas, então, que elas vão entender a necessidade dessa discussão como algo que é transversal, que não vai estar presente de maneira pontual nisso que a gente chama de currículo festivo. Especialmente, essa gestão vai estimular o seu corpo docente, né, a trabalhar a partir de uma pedagogia de projetos, né? Pensar em pedagogia de projetos ajuda a gente a ter mais interesa dos processos, né? De estar presente ali, de saber quais são as reais demandas dessa comunidade e que nessas demandas eu tenho que ouvir as pessoas mais interessadas, que são os estudantes e as estudantes, né? Não estou falando que a gente vai deixar de explicar matemática, física, química, não, gente. Porque ter um letramento em gênero, em sexualidade, em raça e etnia, está mostrando que eu tenho que pensar nisso tudo o tempo inteiro, em qualquer componente curricular. Estou lá estudando, trabalhando matemática, eu posso trabalhar ali trazendo um dado que reflete as relações de gênero no Brasil. Eu posso pensar ali em África, quando eu estou trazendo a matemática surgida no Egito. Eu pensar ali em várias outras questões, sabe? Que são atravessadas ali pelo próprio componente curricular. Então, para mim, é muito importante formação continuada para esse corpo docente, para todo mundo que está na escola, mas é importante também que a gestão esteja em consonância com essas propostas, para que a gente pense aí, então, em pedagogia de projeto e não um currículo festivo que vai, numa data específica, tratar dessa temática de maneira, muitas vezes, estereotipada, né? Descolada da realidade, acrítica, ahistórica, e que só serve para praticar data. Perfeito.
A Rê está sempre falando aqui sobre esse trabalho que a gente precisa fazer de formação, e eu vou te falar, Léo, que é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, de estar fazendo há alguns anos, junto com a Regiane, o AR 43, é porque é uma possibilidade que a gente tem de desenvolver, sabe? A gente tem uma possibilidade de entregar, de trazer, de conversar aqui no Arco com muita gente, que é às vezes uma formação pocket, né? É uma formação ali de 1 hora, 1 hora e meia, mas que a gente consegue levantar questões que talvez a gente não conseguisse levantar de outra forma, nem trazer de outra forma, né, Rê? E você está sempre falando sobre a formação, né? Perfeito, porque acho que o Léo, assim, né? Ele falando novamente, eu aqui toda. Gente, Fantástico. não dá, né? O professor precisa. E me coloco nisso, a gente tem que ter mais conhecimento. Engolir, né? São todos os dias um pouco mais, e assim, perfeita essa coisa, né? Chega de coisa fragmentada, né? Um pedacinho aqui, outro Uhum. pedacinho ali, aí eu falo, vira um Frankenstein, o cara não sabe nada. Gente, é um negócio tão. Isso é muito complexo. E hoje, a demanda que nós temos, né, e o olhar que a gente tem, porque a gente sempre, né, a gente tem que ter esse olhar, mas para ter um olhar mais específico e mais apurado, a gente precisa de formação. Não dá, a gente precisa. Né? É aquela coisa mesmo da teoria com a prática, lá, a praxis do Paulo Uhum. Freire, é isso. É? Não dá para a gente só olhar para uma coisa ou só olhar para outra e colocar tudo isso em prática. Né? Realmente assim, a gente também, né, Léo, tem formação aqui no estado, mas gostei muito quando você coloca que a demanda de vocês vem do próprio professor, né? Vocês conseguem, não sei se eu entendi direito, mas falar, olha, precisamos disso, né? Isso é muito interessante, porque a gente tem, mas às vezes não é exatamente o que a gente É. desejava, sabe? Porque Não está dentro. suprindo aquela necessidade, né? Isso, Aquela busca por exato. entendimento. Exato. E aí, né, o gestor da escola, a gente tem que ir atrás daquelas coisas específicas e fazer a formação contínua ali dentro dos Justo. ATPCs, dos horários pedagógicos, não deixar de fazer, né? Porque mesmo que seja eu falo, né, um Uhum. pouquinho, a gente está tentando suprir aí a necessidade dos professores e a nós, né? E a nós. A gente vive uma realidade no Distrito Federal que é uma realidade bem diferente de outros entes federativos, né? Então, aqui, por exemplo, os profissionais eles trabalham num período e no outro período, seu período na escola, para você coordenar suas atividades. Então, você está 5 dias de manhã dando aula, 3 dias à tarde você tem para coordenar suas atividades na escola e um desses dias é para você fazer curso. E aí, se você não for fazer curso, você tem que estar na escola. Só que, por exemplo, mesmo assim, o dia de quarta-feira a gente chama aqui de coordenação coletiva. E a mesma coisa para quem está dando aula à tarde, de manhã tem essa coordenação. É um dia que geralmente as escolas podem convidar alguém para dar uma formação, Que legal. especialmente de instituições que conversam, dialogam com a perspectiva da secretaria. Então, assim, tem que ter sempre muito cuidado com outras pessoas que vêm propondo coisas que não estão de acordo com os nossos documentos. Hoje, por exemplo, daqui da onde eu moro até essa escola onde eu fui fazer formação de manhã e à tarde, são 35 quilômetros. É diferente, por exemplo, no estado, né? Porque eu consigo, por exemplo, sair da minha casa, o lugar talvez mais longe que eu vá dentro do Distrito Federal vai ser 60 quilômetros. Num estado maior, isso demanda outras coisas, e eu super entendo isso. Uhum. Mas essa organização é muito importante para a gente, para que a gente possa estar discutindo essas questões sempre. Então, hoje eu vou fazer uma formação sobre relações étnico-raciais nessa escola. A gente ficou o dia inteiro lá discutindo. O pessoal da tarde na parte da manhã, o pessoal da manhã na parte da tarde. Porque os cursos são oferecidos aqui, mas faz o curso quem quer, né? Então, você quer, você vai lá e faz o curso. É diferente quando a escola provoca a discussão para vir lá na quarta-feira. Porque quem quer e quem não quer tem que estar lá presente, porque é servidor e servidora pública, né? E aí tem que estar lá e participar das discussões que são necessárias.
Perfeito, perfeito. É é um formato muito legal mesmo de funcionamento, de formação, né? Para a gente poder realmente ter essa perspectiva de que está desenvolvendo dentro da escola, né? Léo, eu tenho mais algumas perguntas, a gente já está para lá da metade do nosso programa, né? Mas eu tenho algumas perguntas também que eu não posso deixar de fazer porque ela é parte das dores que os professores têm e às vezes a gente, né, como nós conversamos aqui, às vezes a gente não consegue ser pontual dessa forma. Uma delas, por exemplo, é que o professor, o adulto no geral, mas o professor, diante de algumas coisas, a gente não pode se ausentar. Nós não deveríamos nos ausentar, pelo menos, né? Porque muitas vezes o silêncio de um adulto diante de alguma coisa pode ser interpretado como uma conivência, né? E às vezes é mesmo uma conivência, o que é muito difícil. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alguma coisa, algum tipo de discriminação ela ocorreu, né? Alguma situação de preconceito ela ocorreu. Muitas vezes as equipes pedagógicas, os professores, a direção não sabe bem como lidar por não entender as instâncias. Né? O que eu faço? É uma advertência, uma briga, uma conversa? Tem uma gradação de dificuldade? Né? O que para mim é muito curioso, porque tem algumas coisas que são lei. Né? Eu não tô discutindo sobre uma questãozinha. Não, se você teve uma situação de racismo, precisa ser dado o peso de uma situação de racismo. Né? Se você teve uma situação de LGBTfobia, é o mesmo peso de racismo, inclusive. Então, assim, não é uma coisa leve. E às vezes a gente perde isso dentro da escola. Então, muitas vezes acontece de algo terrível ocorrer e não tem aquela sensação de que isso teve um peso, né? Como que o professor, a equipe pedagógica, pode atuar diante dessas situações de preconceito, discriminação ou exclusão, e tendo em mente que eu estou lidando com estudantes, e tendo em mente que eu não posso ser conivente, e tendo em mente também que não necessariamente eu vou descer o peso da lei do processo, porque não é necessariamente assim. Então, como educar nessa situação é onde a gente fica perdido. E eu tô só fazendo pergunta de US$ 1 milhão aqui para você hoje, então me desculpa. Mas vamos lá, né? Eu acho que tem várias nuances aí que a gente precisa abordar nessa sua pergunta. Eu acho que a Uhum. primeira delas é que a gente precisa aprender a nomear as situações de violência. Boa. E nomear uma situação de violência é materializar aquilo. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam chamando tudo de bullying. Bullying não é tudo, né? Então, a gente precisa primeiro aprender a nomear as situações de violência. Porque há machismo na escola, há racismo na escola, há homotransfobia na escola, há várias outras violências que estão presentes na escola, assim. E a nomeação é o primeiro passo para que a gente reconheça o quanto essas violências, sejam mais veladas ou mais explícitas, elas impactam as pessoas e muitas vezes impactam simultaneamente as pessoas. Eu estou querendo falar de interseccionalidade, né? E aí, pensando junto com a Coitirene, essas pessoas que estão posicionadas nas encruzilhadas identitárias, elas não escolhem sofrer as violências do machismo ou da homotransfobia ou do racismo ou das questões de classe uma hora ou outra. A depender da pessoa, ela vai sofrer essas violências simultaneamente. Se a gente pensar, por exemplo, em uma menina trans, haitiana, preta, que mora aí na periferia de São Paulo, essa pessoa, ela está enfrentando simultaneamente É. muito mais coisa que só xenofobia, porque ela não é brasileira, né? Então, a gente precisa entender, então, a interseccionalidade como essa lupa teórico-metodológica que ajuda a gente a enxergar privilégios e opressões, né? Porque é isso também, né? Ah, tá, eu sou um homem negro gay, mas eu sou um homem, então, querendo ou não, tem um privilégio aqui, né? Mas também tem os lugares de opressão, então a gente entender isso também. Então, a gente precisa reconhecer as violências, porque assim a gente materializa a violência, né? Entendendo o impacto que causa nas pessoas. Tá. E aí, não basta a gente simplesmente respeitar as pessoas. Ah, reconhecer a violência e abraça o coleguinha, respeita, todo mundo agora tá lindo. Não. A escola muitas vezes ela tem esse rolê de apagar as contradições. Ah, não, isso não é discussão aqui da escola. Ah, isso é coisa de menino mesmo. Ah, não. Aqui todo mundo é igual. Não, gente, aqui todo mundo é diferente.
Ninguém é igual a ninguém na escola. Então a gente tem que ter essa premissa na cabeça para que a gente comece a revelar as contradições e não apagar as contradições. Porque aí a gente vai entender que é necessário agir. É necessário agir na prevenção de todas essas violências. E para isso a gente precisa de letramento. A gente precisa adquirir uma gramática que leve as pessoas a entenderem como essas situações acontecem. E quando a gente não faz nada, a tendência é que essas situações ganhem outras dimensões, né? Mas a gente também precisa agir no momento que as violências acontecem. E como você falou, a escola não é um tribunal. A nossa perspectiva é sempre pedagógica. O conflito, ele é uma oportunidade pedagógica da gente aprender e mudar. Só que para que isso aconteça, a gente tem que estar entendendo como que a gente vai fazer isso. Em esfera federal, desde 2024, a gente tem a PNERC, que é a Política Nacional de Equidade, Educação Étnico-Racial e Educação Quilombola. E tem vários desdobramentos dessa política para secretarias de educação que resolveram adotar a política. Aqui no DF, por exemplo, um dos desdobramentos foi o protocolo antirracista. Então, hoje em dia, a gente tem um protocolo antirracista, que foi escrito por nós, profissionais da educação daqui do Distrito Federal. A gente tinha que ter minimamente 2 representantes de cada região administrativa do Distrito Federal, professores, orientadores, psicólogos, alunos, que formaram esse documento, que é incrível, simplesmente maravilhoso. São 5 capítulos, 4 capítulos é só de letramento, para as pessoas aprenderem como evitar tudo isso. O último capítulo é o protocolo. É o fluxo. O que a gente vai fazer quando acontecer a situação X de racismo? Só que aí a gente tem que pensar quem é o agressor, quantos anos tem, qual é a relação que existiu. Isso. É aluno, é aluno, professor, professor, é professor gestão, tem até 12 anos, tem até 17 anos, é maior de idade. E aí você vai ter um fluxo que vai encaminhar isso de alguma maneira. Mesmo não tendo um protocolo para machismo e homotransfobia, a gente consegue pensar parecido quando a gente pensa que a primeira coisa que a gente tem que fazer é cessar a violência. Então eu vou lá e cesso a violência. Eu não... Gente, vamos lá, vamos mudar de assunto. Não, não é isso. Isso é apagar a contradição. Eu cesso a violência. E aí eu separo agressor de agredido. E aí eu acolho quem foi agredido. Levo para um lugar para essa pessoa regular suas emoções, pensar, escuta essa pessoa sem julgamento e anoto tudo que essa pessoa falou. Porque isso tudo tem que virar ata, isso tem que ser registro. Registro serve para quê? Serve para que a gente internamente pense em como a gente pode modificar essa dinâmica social da escola, mas serve também para que, se o pai ou a mãe ou o responsável por essa pessoa quiser tocar um processo judicial dali para frente, é com ele. A escola não se eximiu dessa responsabilidade. Mas daí, da ata em diante, o que a escola tem que fazer? Ela tem que comunicar ambas as famílias, tem que se reunir com ambas as famílias em momentos separados, porque a gente não confronta novamente quem foi agredido com quem agrediu, né? Isso não é producente. E aí eu tenho que ter acompanhamento contínuo, né? O que é acompanhamento contínuo? Eu tenho que saber como é que essa pessoa que foi vítima, tá? Ela tá vindo para a escola? Ela está conseguindo se entrosar ali com o povo? E a pessoa que agrediu? O que a gente está fazendo com ela? Nesse sentido, a gente tem que pensar em responsabilização e reparação. A gente tem que pensar em consequências lógicas para aquilo que você fez, querubim, né? Então, não adianta eu falar assim, você vai ficar 3 dias sem intervalo. Isso não tem consciência lógica. Eu vou falar assim, você vai entrar lá no canal preto, você vai ler, vai assistir o vídeo tal, tal e tal, e depois você vai vir aqui falar pra gente por que aquilo que você fez é errado quando a gente pensa histórica. Isso é reparação e responsabilização. É totalmente diferente. Eu estou ensinando para aquela pessoa. E aí é por isso que eu estou usando o conflito como uma oportunidade pedagógica, sabe? Mas até para que tudo isso aconteça, a gente precisa também de quê? De formação. Porque não tem como a pessoa sozinha, isolada lá na escola dela, pensar no que fazer. A gente precisa trabalhar em rede, sabe? É Acho que é isso. verdade. Nossa, mas que norte maravilhoso. Inclusive, fica a Sim, dica aí para os professores que estão Isso. acompanhando, olhar esse material, né? Às vezes verdade. você tem ali
uma guia para você pegar emprestado ali também, ou adaptar Gente, para sua entra, tá realidade, né? disponível no site da Ah Secretaria lá, de Educação, é olha livre. aí. Vai lá, procura aí, ó, Protocolo Antirracista da Secretaria de Educação do DF. É público, livre, aproveite. Fantástico, viu? Fantástico. Porque a gente precisa disso, né, Rê? O professor às vezes fica meio perdido Precisa, e a gente não gente. pode silenciar, a gente não pode, tá? Não pode. Tem que ter algo sendo feito mesmo, afinal é a escola, né? A gente tá aqui Sim. para isso, né? E como a gente vê o que o Léo destacou aí de chega, não, acabou, já está resolvido. Gente, não tem nada resolvido, pelo amor de Deus. Sabe assim? Aí você olha, então, mas Inclusive, aí a gente se coloca e fala, mas a pessoa realmente não tem o que seguir, entende? Aí a gente começa a pensar nas coisas, né, com essas especificidades, porque aquela pessoa que fez isso, ela não está preparada, né? E aí a gente sim. precisa ajudar. E gostaria de lembrar também que professor e professora, novamente, como o Léo muito bem falou, como a Regiane também já deixou claro, viu? Muitas vezes a nossa formação, ela provavelmente ela está defasada, porque a gente sai da universidade já com a formação defasada, tá? Quando a gente pisa para fora da universidade, entra numa sala de aula, já é outro mundo já. Então, a gente está falando sobre a escola ser esse lugar onde todos se sintam vistos, respeitados, isso vai passar também pelas nossas escolhas, e como a gente está falando aqui da Editora do Brasil, que tem uma preocupação também com essa questão, sobre os materiais que a gente constrói, que se trabalha para isso, é uma forma de você ter acesso também a esses conhecimentos, até para montar a formação, ter outras ideias. Esse podcast que a gente está conversando aqui, gente, isso aqui é para você divulgar, conversar com a galera no ATPC e dar pause e falar assim, o que vocês acharam da fala do Léo aqui? Não é legal? Vamos pensar isso? Teve alguma situação que a gente deixou passar? Né? Talvez pegar esse material que o Léo está descrevendo e conversar entre os seus professores, para sua escola ter um protocolo semelhante também, sabe? Olhar os materiais literários que a editora tem que discutem esse tema, que às vezes você pode começar essa conversa na sua escola via literária, que muitas vezes é uma forma um pouco mais leve para você quebrar alguma resistência que exista e dá para você desenvolver isso ao longo de um tempinho, mas dá para você desenvolver isso às vezes com mais segurança, se você tem dificuldade. A questão é, não dá para ficar parado, sabe? Você não pode ficar parado e deixar a violência acontecer, principalmente porque quando ela acontece, ela vai acontecer longe dos seus olhos. E ali, o fio chora e a mãe não vê e nem o professor, sabe? E é isso que a gente não pode deixar rolando. Então é algo que eu acho que é muito importante. E aí, Léo, eu queria puxar uma questão, a gente já está caminhando para o final aqui, que é uma questão do sonho do que é a escola, né? Quando eu falo uma escola que os estudantes pertencem, o que é isso? O que é essa escola onde o estudante se sente pertencente? O que é uma escola que constrói? O que eu posso esperar? Por que eu tenho que ir atrás dessa escola? Por que eu tenho que construir essa escola junto com a minha equipe? Eu acho que a escola, desse jeito que você está escrevendo, é a escola onde as pessoas não têm medo de ser quem elas são. Perfeito. Primeiramente, é isso. As pessoas entendem que elas podem simplesmente ser quem elas são sem ter medo disso, sem sofrer nenhuma sanção, né, por conta disso, né? Só que essa escola, ela não nasce organicamente, ela tem que ser provocada, né? E ela tem que ser constantemente provocada. Porque, inclusive, as pessoas, elas saem e entram na escola, né? E aí, o que que acontece? Eu volto novamente o meu olhar para a formação continuada, né? Porque, e aí eu acho que vou trazer dois exemplos que fazem a gente esperançar, dessa maneira freiriana de dizer, né? Escolas possíveis, polifônicas, plurais, né? Porque o que que acontece? Eu dei uma formação aqui no DF chamada Reconhecendo a Diversidade Sexual na Escola. Esse era o nome da formação, né? Então as pessoas iam sabendo que elas iam tratar de questões de diversidade sexual e de gênero. E as pessoas mudaram muito durante essa formação, sabe? Não só em questão de um letramento, mas pensando na própria dimensão pessoal, para além da profissional. E aí, dentre os vários casos exitosos que a gente tem lá, dessas trocas de experiências e saberes outros, a gente. Eu quero citar dois para vocês, né? Uma de orientadora de uma escola, né, que durante o curso recebeu um estudante de 4 anos, né? Ele virou para a professora e falou assim, 4 anos, tia, eu vou ser gay?
E a professora não entendeu e perguntou por que que ele achava aquilo e se ele entendia o que que era aquilo. Ele, não sei, mas eu acho que é ruim. Porque a minha vizinha fala que eu vou ser gay, que eu vou pro inferno, que isso, que isso, isso. Uma criança de 4 anos que já estava sofrendo LGBTfobia, né? Porque era filho de duas mulheres. Só que essa criança não levou essa demanda para suas mães, levou para a professora, e a professora foi conversar com a orientadora. Instrumentalizada, né, desses saberes compartilhados na formação e das normativas que respaldam essa discussão, o que que essa orientadora fez? Ela propôs uma roda de conversa, uma roda de leitura com as crianças de 4 anos. E ela levou um livro chamado O Livro da Família, que é do Todd Parr, se eu não me engano. E esse livro tem vários arranjos familiares. Tem arranjos interraciais, tem arranjos homoparentais, tem arranjos monoparentais, tem crianças criadas pelos avós. E à medida que ela ia mostrando as imagens, as próprias crianças iam falando assim: essa família aí é a minha, tia. E ela falava: olha, sua família é bem-vinda aqui na escola. Sua família é respeitada e ela é amada por todos nós. E foi fazendo isso, até que esse menininho que veio com medo de ser gay porque entendeu que gay era ruim, olha e fala assim: uai, tia, essa aí é minha família? Olha ali, ó. Minha mãe, minha tia e eu. E aí a gente transformou aquilo que era medo em pertencimento. Tá Fantástico. aí? Mas imagine que alguém pudesse ir lá, sei lá, e questionar o trabalho da orientadora. Ela ia pegar o documento, que é o nosso currículo, que está lá escrito bem assim, ó, educação infantil. Os objetivos estão aqui, as competências estão aqui, está escrito bem assim: fomenta-se o entendimento das crianças nos seus próprios grupos familiares e o respeito aos que dela diferem. A orientadora trabalhou exatamente isso nessa atividade. Uma outra colega no ensino médio, uma professora de português, o que que ela fez? Porque representatividade, gente, tem que estar na voz dos textos também. Tem Uhum. que estar no imagético que é compartilhado na escola, nos murais, no audiovisual, em outras semioses que a gente traz para a escola. E aí, essa professora, ela resolveu, que ela estava trabalhando conto, ela resolveu trabalhar vários tipos de conto e trouxe contos de pessoas ribeirinhas, de matriz africana, extrapolou o lance dessa voz que se entende única, que é cis, hétero, macho, branca, cristã, de meio urbano. Porque essa é só uma voz. Essa não pode ser entendida como uma voz universal. Essa é uma voz. Existem várias outras. E ela fez isso. E ela terminou com um conto que chama Vó, a senhora é lésbica? Esse conto caiu no Enem, inclusive. E aí ela trouxe esse conto, trouxe a atividade sobre esse conto, e no finalzinho ela colocou um trecho do nosso currículo em movimento. E aí, sabe o que aconteceu? Os estudantes gostaram tanto dos contos que eles foram na direção pedir que desse uma renovada na biblioteca, porque a biblioteca não tinha contos como aqueles. Começaram a pedir livro emprestado da professora, porque isso é apresentar mundos outros para as pessoas. Isso E é existem, né? Muitos apresentar que estão ali, possibilidade né? positiva de ser, sabe? Porque senão a gente mantém o imaginário de que determinadas pessoas é que estão nesses lugares e que são as únicas referências que a gente vai ter. E quando você não se vê representado naquela referência, o que que acontece contigo, né? Nossa, a exclusão começa no imaginário muitas vezes. Se a gente não trabalha com isso, é uma questão. Fantástico, fantástico. Já quero falar, Léo, que gostei muito desse papo. A gente já está caminhando para os momentos finais, viu? A gente está indo agora para os momentos finais. E vou te dizer que tem algo aqui que a gente tem que é bem clássico. Que para finalizar o programa tem 3 perguntas dificílimas que é feito para todo mundo nessa mesa, viu? A primeira é se você gostou do programa, a segunda é onde eu acho mais sobre você e sobre o seu trabalho, e a terceira pergunta é uma indicação sua. Mas para dar tempo de Léo Café pensar um pouquinho no que vai responder, Regiane,
Diz pra mim se você gostou desse programa, que eu tenho certeza que você amou. Diz pra mim aonde eu acho a Regiane e fala pra mim o que fica comigo aqui, com os nossos ouvintes, com o Léo, ao longo da semana que você vai deixar com a gente. Gente, eu amei o programa. Eu tô aqui, sabe aquela coisa quero mais, precisamos de mais? Precisamos, é no plural mesmo, né? Uhum. Porque isso faz muito bem. E além de fazer bem, provoca. Quando a gente sai provocado, é porque está faltando coisa na gente. Isso é muito bom. Né? Então, precisamos demais, né, Keller? Precisamos demais, eu adorei. E eu tô aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, mas estou lá naquele lugar, né, que é a escola, lá no chão da fábrica, que a gente acredita que, eu falo, né, hoje, que a gente acredita que toda essa mágica deva acontecer. O que eu vou deixar de dica é escutando você, escutando o Léo, o quanto que, né, professor, professora, professores, escutem. E se daquele momento você, né, estiver ali escutando e você se sentir também um tanto inseguro, né, a gente procura alguém, busca ajuda, fala, olha, nessa situação eu estou precisando de ajuda. Não é vergonha a gente fazer isso. Uhum. Vergonha é a gente falar que está tudo resolvido. Né? Então, ficar com isso na cabeça, que a gente tem que buscar caminhos, fazer registros. Acho que o Léo traz uma coisa que eu também gosto de falar muito: registro, sempre. Né? O que acontece é necessário que você tenha o relato do ofensor, do ofendido, de quem. Enfim, você precisa disso, é importantíssimo. Né? Mas é o que eu falei. Se não se sentir preparado, busque ajuda. Sempre. A gente sempre vai ter alguém que vai dar a mão e falar: ó, vem cá. Né? E, gente, precisamos de mais. Adorei. Muito, muito obrigada. Foi muito bom. Muito bom. Fantástico, fantástico. Obrigado, Rê. Você, Léo, lembre-se, hein, ó, o que você achou do programa, onde eu acho o Léo e uma indicação pra gente. Adorei o programa, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando saberes, aprendendo também. Que eu acho que esses são os espaços de formação continuada, né? Eles reduzem essa assimetria das relações de poder, porque a gente olha no olho, a gente entende que essa pessoa é meu par e não é além de mim ou a quem do que eu sou. Né? Então, adorei estar aqui com vocês. Conte comigo aí para alguma outra oportunidade. Muito obrigado. Eu tô no Instagram, eu sou o arroba LeoDF café, né? E café é meu nome mesmo. Também só basta colocar lá Leonardo Café no Google Acadêmico, que aparece um bocado de trabalho meu, ou no próprio YouTube tem muita coisa lá também, que a gente pode utilizar como formação continuada, né? Ou para quem se interessa nos estudos críticos do discurso. Eu pesquiso justamente gênero e diversidade sexual, né? Nessa interface dos estudos críticos do discurso, e é agora um doutorado que eu defendo em dezembro, vai dar tudo certo. Pensando em formação continuada, né? Eu sou um apaixonado por formação continuada e eu acredito que as pessoas elas mudam com a formação continuada mesmo, né? Por isso que esses espaços são tão caros, por isso que é tão importante a gente ler Freire, a gente lê Bell Hooks, a gente lê Catherine Walsh, a gente lê o Saviani, todas as pessoas que estão pensando em educação, mas também as pessoas que estão pensando em outras coisas, porque não tem como a gente pensar em educação sozinha, né? A gente tem que pensar em educação com feminismo negro, com interseccionalidade, a gente tem que pensar em educação com os estudos de gênero, com a decolonialidade, especialmente. Então, é isso. E isso eu falei das redes, né, e tal. E a dica, então, é, eu não sei, eu estava pensando aqui, né, e aí me veio à cabeça o Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, e uma fala do Riobaldo, que, assim, que é uma fala que mexe muito com a minha vida, né? Que é o que a vida quer da gente é coragem. Então, coragem, né? Então, coragem para mudar suas práticas político-pedagógicas na escola, coragem para dizer que não sabe, coragem para buscar espaços de acolhimento em que você pode aprender também, coragem para, sei lá, fazer a escola um lugar mais
justo, plural e diverso de verdade para todo mundo, né? Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Léo, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, viu? Muito obrigado por essa sensibilidade, muito obrigado por esse comprometimento, viu? Em trazer esse tipo de informação pra gente, em trazer esse tipo de acesso. Essa conversa é uma conversa muito rica e que eu tenho certeza que o professor que tiver acesso a ela vai ter novas possibilidades, novos caminhos para poder lidar na educação e com as diversas questões que pode estar acontecendo com ele ali, dentro do dia a dia que a gente sabe que está rolando, né? Então, eu agradeço muito obrigado por estar aqui com a gente, Léo. Valeu mesmo. Chegou então a minha vez. Eu quero dizer que eu amei essa conversa porque algumas vezes eu já falei aqui no podcast que tem alguns temas que a gente precisa, como professor, saber como conduzir e, de preferência, se formar bem neles. Mas pelo menos saber como conduzir, como lidar, porque a construção que nós tivemos no Brasil, ela não resolveu e nem vai resolver tão cedo esses temas. Então a gente precisa conversar. Dois deles é gênero. É muito importante, e as discussões raciais. São duas questões que a gente precisa entender. Porque como nós passamos por cima disso por muito tempo, sempre que essas duas questões aparecem dentro de sala, elas vão roubar a cena da sua aula. Elas vão acontecer e elas vão puxar a cena da sua aula. E você pode olhar e falar assim, não é isso agora, e segue, mas elas vão tornar a aparecer. Nas minhas aulas de filosofia e de história, elas sempre voltam. E tem momentos que você precisa, assim, sentar e falar um pouco sobre isso, e discutir um pouco sobre isso, e falar sobre pertencimento. Então a gente não pode se ausentar dessa discussão. Mas também a gente sabe que todo professor precisa estar muito bem ali, capacitado, dentro dos materiais, dentro do plano político-pedagógico, dentro das questões legislativas. Os materiais aqui vão ser muito importantes, então presta bem atenção nisso, professor, que a gente precisa fazer e precisa fazer bem, né? Tanto para a escola, para o estudante, quanto para nós mesmos. Então ficar bem atento a isso. Quem quiser me encontrar por aí, estou aqui no Arco 43 com vocês todas as semanas. Ao longo do ano inteiro, Regiane, eu e grande elenco, sempre estamos por aqui conversando. Também me encontra ali no Instagram como Cobb Keller, K-O-B Keller, tô por lá. Não tem muitos Marcos Keller por aí, então não é muito difícil de me encontrar, não. Pode ir atrás que você vai achar por aí, vai ser um prazer conversar com você. E a minha indicação, eu tenho uma indicação que ela vai ser bem simples. Bem simples, professor, professora que está aqui me acompanhando. Dá uma olhada no catálogo literário que nós temos da Editora do Brasil. Tem diversos livros que vão te ajudar a lidar com temas que às vezes são muito difíceis, mas que, de novo, via literatura, como o exemplo maravilhoso que o Léo falou aqui pra gente, maravilhoso, você às vezes consegue chegar em pontos e tratar questões que são complexas. Então dá uma olhada no catálogo literário. Tá sempre muito bem indicado por idade, para que série, tem sempre um material maravilhoso, que é um material junto, professor ali, projeto de leitura, tem alguma coisa próxima ali que sempre te ajuda a desenvolver um pouquinho mais. Só para você ter uma ideia, para falar sobre temas difíceis, não tem muito tempo, nós utilizamos, né, foi no fim do ano passado, uma professora e eu, utilizamos o Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, que é um livro da Penélope, que é maravilhosa, que fala sobre as dificuldades, né, os dilemas de uma menina que passa por uma situação de violência, né, e por aí vai na adolescência. Então, o que a gente pode fazer, quais são os direitos, os caminhos? Tem questões ali que são tratadas com uma forma, uma leveza, sabe? Um acesso, assim, que só a literatura tem essa capacidade. Né? Então é uma forma que eu acho que é muito bacana. Dá uma olhada pelo catálogo literário, que eu acho que é maravilhoso para nós que somos professores. E de novo, feito para o professor, encaminhado para o professor, pensado para ajudar o professor, com material que ajuda o professor. Quem sabe que a vida é corrida também, certo? No mais, tudo isso aqui é para você, meu querido professor, minha querida professora. Aproveita, divulga, manda lá no Zap, indica lá e vambora. Ouve o Léo, fala assim, olha só, tive um problema na escola, ouve esse cara aqui, o Léo é muito legal, dá uma olhada. Manda lá também, manda e-mail pro Léo, vai que ele consegue achar um espacinho na agenda para colar na sua escola lá também, conversa com ele, às vezes é muito bacana. Certo? A gente tá aqui para ajudar nesse ponto. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem.